Olá, pessoal! Bom, agora que a gente já tem toda a nossa estrutura criada, a gente vai começar a manipular os dados, né, no nosso banco de dados loja. Bom, para isso, pessoal, a gente já criou as nossas coleções de dados de usuários e produtos, onde a gente vai armazenar as nossas informações sobre usuários e produtos, né? Legal! E como a gente vai fazer isso, né? Pessoal, vou vir aqui no meu Studio 3T, vou me conectar, né, no nosso localhost 27017. E aí, pessoal, eu vou vir aqui com o botão direito, né, do meu mouse, vou clicar aqui em cima de loja com o botão direito e vou clicar no Open IntelliShell. Legal, pessoal. Rodando esse comando, o que aconteceu, né? Eu vou até expandir aqui e expandir a collection. O próprio Studio 3T, ele abriu um terminal inteligente. Basicamente, pessoal, é como se fosse um prompt de comando, né? Aquele que a gente abre pelo Windows, né? Porém, eu estou abrindo ele dentro do Studio 3T e todos os comandos que eu rodar aqui, eles são comandos que o MongoDB entende. Então, todos esses comandos, vocês vão perceber que eles são muito parecidos com a sintaxe do JavaScript. A gente tem funções, né? Aqui dentro do MongoDB a gente tem o JSON, né? Que são cada um dos nossos objetos. Então vocês vão ver que fica bem interessante. Pessoal, o meu terminal aqui ele está com um pouco de zoom, né? O de vocês talvez vai estar um pouquinho menor. Eu aumentei, na verdade, as letras para que vocês possam enxergar na aula. Bom, vamos lá. Agora, qual que é o nosso objetivo? Eu preciso começar a inserir os primeiros dados. Então, eu quero guardar as informações de usuário, quero guardar o nome do usuário, CPF, telefone, quero guardar as informações de produtos, né? Porque a gente já tem a coleção criada, né? A gente já tem elas aqui. Legal, pessoal. Só que antes disso, eu quero mostrar um pouquinho para vocês como a gente pode, através de comando, criar coleções novas ou apagar coleções novas, para mostrar o funcionamento desse terminal. Então vamos lá, pessoal. Todos os comandos que eu for executar, vocês vão perceber que a gente utiliza primeiro o DB. Então a gente escreve DB. Por quê? Eu estou falando database, então só é abreviado, né? Ponto. Legal. Vocês vão perceber também, pessoal, que o próprio terminal do Studio 3T ele já me dá algumas sugestões do que eu posso fazer com esse comando, né? Para a gente, o que a gente quer fazer agora? A gente quer criar uma nova coleção. Então, eu escrevi aqui CRE, vocês vão ver que ele já me deu algumas opções aqui, né? Nesse caso, eu vou escrever completo, né? Então, create collection. Legal. Vou abrir e fechar parênteses. Pessoal, é o que eu falei. A gente tem uma função que ela é executada, né, aqui por esse db ponto e o nome da função. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu só vou colocar o nome da minha collection, assim como a gente fez pela interface. Então, vamos supor que eu queira guardar também, né, além das informações ali de usuários e de produtos, eu queira guardar as informações também, por exemplo, dos colaboradores dessa minha loja, né? Então, colaboradores. Legal. Fugiu aqui o português um pouquinho, mas consegui ajustar. E é isso. Pessoal, não é obrigatório colocar o ponto e vírgula aqui no final para executar, tá bom? Mas, como a gente já tem costume no JavaScript, não tem problema nenhum colocar o ponto e vírgula. Legal, colocamos esse comando na tela. Como a gente executa ele? Bom, eu posso executar ele de algumas formas. Eu posso selecionar só esse comando aqui e vir nessa parte aqui de cima e clicar nessa terceira opção, que ela tem aqui, né, uma legenda escrito Run Selection.
ou seja, rode só o que está selecionado. Então, seria essa opção que a gente vai rodar. Ou eu posso rodar onde o cursor está, ou seja, se eu colocar o meu cursor ou no começo ou no final dessa função, não muda, tá? Onde o meu cursor está rodando, ele vai rodar essa linha. Legal. Ou eu posso rodar o script inteiro, que atualmente a gente só tem uma linha, né? Aqui também é chamado de script, né? Eu posso escrever diversas linhas aqui de código, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, se eu criar db.createCollection. Então, olha que interessante, né? Coloquei db.create, eu nem concluí tudo, ele já me deu uma opção. Se eu clicar duas vezes aqui em cima, ou se eu der só um Enter, ele já autocompleta aqui para mim, né? E aí eu posso criar uma nova coleção, por exemplo, a gente criou ali de usuários, a gente vai criar de colaboradores. Eu posso colocar aqui também categorias, né? Então seria categorias de produtos. Pessoal, uma coisa interessante também é que aqui a gente utiliza também, né, o padrão de Camel Case, né? Então eu poderia utilizar categorias, produtos, por exemplo. Legal, então eu vou rodar esse script inteiro, dei um F5, e aí, pessoal, rodando esse script inteiro, ele me retornou duas informações aqui embaixo, né? Vocês vão perceber que ele tem esse shell output, né? Ou raw shell output. Como eu rodei todos esses comandos, né, de uma vez, os dois, ele saiu aqui no shell output. Então ele colocou para mim que, olha, se eu expandir esse primeiro e esse segundo, ele falou que foi ok rodar cada linha. Legal, só que ele não está aparecendo aqui. Por quê? Eu preciso clicar com o botão direito aqui em cima da loja e clicar em Refresh All. Legal, pessoal. Então, a gente já criou mais duas coleções. Mas, por enquanto, a gente não vai utilizar elas. Então, o que eu posso fazer? Apagar essas coleções. Como? Com db. E aí, a gente vai colocar o nome da coleção. Então, colaboradores, por exemplo, ponto. E a gente vai utilizar a função drop. Abrir e fechar em parênteses. Agora eu quero rodar só uma linha. Então eu vou criar aqui também o dEnter, né, para a gente descer a linha. Vou criar aqui o db.categorias produtos, .drop, porque a gente também não vai utilizar ele, só criei para exemplo. E agora eu só quero rodar um por vez. Vou rodar o de cima primeiro e depois o de baixo. Legal, para rodar o de cima eu vou selecionar ele. E eu posso clicar aqui na terceira opção, que é Run Selection. Ou eu aperto F9. Nesse caso, eu vou clicar aqui em cima. Ele falou que foi ok. E vocês podem perceber que ele colocou em outro shell, né? É o Raw Shell Output. Legal, então eu tenho aqui que foi ok esse comando. Como eu confirmo? Dando um Refresh All. E agora eu quero rodar só o comando de baixo. Seleciono ele. Run Selection. Vou fazer a mesma coisa. Legal, pessoal. Então, a gente já aprendeu a manipular um pouquinho as nossas coleções. Legal. Vamos partir, então, agora para a inserção de registros nessas coleções. Porque o que acontece, né? Diferente de um banco de dados relacional, né? Eu não defino quais são as colunas, quais são os dados que eu quero inserir, né? A gente definiu aqui no desenho, que é nome, CPF, telefone. Mas o Mongo ele não trabalha dessa forma. Então eu vou abrir aqui a documentação do Mongo e eu deixei o link para vocês na área de conteúdos do comando insert. Como que eu rodo esse comando de insert, né? Ele fala para mim que a sintaxe, né, dessa função seria db.acollection.insert. Legal. E aí, a gente chama aqui, pessoal, de document. Cada documento ele vai representar um conjunto desses dados que a gente vai inserir. Basicamente, ele representa um JSON, né?
mas eu já mostro para vocês na prática, né? Então, vamos lá. db.collection. Vamos lá, então. db. Eu quero inserir dados primeiro na coleção ali de usuários. Então, eu usei db.nome da minha collection, .insert. Legal. Ele me deu aqui algumas opções. Qual a diferença entre essas opções, pessoal? O insert, eu posso utilizar ele para inserir um ou muitos registros. Tanto faz. O insert many, eu posso inserir muitos registros. Então, eu vou ter que passar um array de registros. Legal. O insert one, basicamente, ele vai inserir somente um registro. Para agora, eu quero mostrar para vocês como a gente insere um registro nessa coleção de usuários. Então, eu vou escrever aqui insert one, abro e fecho parênteses. E aí, pessoal, eu abro e fecho chaves. Legal. Eu vou dar um Enter aqui para a gente ter uma quebra de linha, né, e ficar mais bonitinho para a gente enxergar. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, o Mongo utiliza os objetos JSON. Então, se eu quero guardar as informações de nome, CPF e telefone de um usuário, eu vou fazer num formato do JavaScript. Como que é um JSON, né? Um JSON, para eu criar uma nova propriedade, eu coloco aspas duplas, né? E aí eu vou dar o nome da minha propriedade. Então, qual a primeira informação que eu quero guardar? Um nome. Legal. Então, um nome. E aí, eu vou vir aqui para a direita, dar 2 pontos, vou dar um espaço, e o nome, pessoal, ele é do tipo texto. Então, eu abro mais uma aspas aqui. Bom, eu vou guardar as informações, primeiro, do Nathan. É o nome que eu quero dar. Você pode colocar o nome que você quiser. Então, o que acontece, pessoal? Na esquerda desse objeto, eu defino o nome da propriedade. Na direita, eu defino o valor dela. É isso. Então, o objeto JSON ele tem ali a sua chave e o valor, né? Vou pôr uma vírgula porque eu quero colocar mais informações. Então, eu tenho nome Nathan. CPF, eu vou mudar um pouquinho e vou chamar de documento lá no nosso desenho. Então, aqui eu vou criar a propriedade como documento e vou atribuir um valor, né? Então, seria um CPF, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8. E aí, eu preciso de mais 2 dígitos, né? Então, eu vou pôr 1, 1. Legal. Vou pôr mais uma vírgula aqui e vou dar um Enter aqui. Boa. Então, a gente tem o nosso documento, o nome, e a última informação que eu quero guardar é o telefone. Então, telefone. Legal. Então, para o telefone, pessoal, eu vou colocar aqui o DDD, né? Então, nesse caso aqui, eu posso guardar, por exemplo, o valor 11 9 64 64 77 77. Legal. Então, eu montei o meu primeiro objeto, né, que eu quero armazenar nessa coleção de usuários. Então, eu vou rodar esse comando, vou selecionar tudo e vou rodar aqui com Run Selection. Legal, pessoal. Então, basicamente, o que a gente começou, né? Bom, a gente tem como resultado o nosso ID inserido, que ele tem um tipo Object ID. Legal, pessoal. O que isso significa, né? Para cada registro que a gente cria, ele vai criar automaticamente um identificador único para esse registro. Bom, como que eu posso visualizar esse dado, já que a gente ainda não aprendeu a consulta, né? Eu vou clicar 2 vezes em cima da collection de usuários. O próprio Mongo, o próprio Studio 3T já fez uma busca, né? E aí, pessoal, a gente consegue olhar aqui embaixo, ó, no resultado, e ele expande, e eu posso expandir aqui para ver os dados que foram inseridos.
E olha que interessante, né? A gente já tem o nosso primeiro registro. Esse nosso registro ele tem as propriedades que a gente definiu de nome, documento, telefone, com os valores que a gente já definiu. E ele criou um identificador único que chama underline ID. E aí ele é do tipo Object ID. Pessoal, o Mongo, né, ele tem um tipo específico que é esse Object ID. Basicamente, ele gera uma chave, né, que é composta, ele gera uma chave ali de 12 bytes, né, que ela é dividida em algumas partes, né. Então ele coloca meio que a data e hora em bytes que a gente está criando esse dado. Ele coloca um valor aleatório, né, de mais 5 bytes e um contador ali de mais 3 bytes. Pessoal, por enquanto, a gente não vai aprofundar aqui, mas basicamente o Mongo ele não utiliza um ID 1, 2, 3, 4, ele gera um ID próprio, né, que é do tipo Object ID. Então ele gera um identificador nesse formato. E é um fato, a gente consegue visualizar o identificador aqui. Pessoal, tem mais uma coisa legal. Aqui nessa parte que ele mostrou o resultado, eu consigo vir aqui na direita e trocar a forma como eu quero visualizar essa informação. E olha que interessante, né? A gente tem o formato de tabela, então se eu trocar aqui, a gente consegue ver em um formato de tabela, né? Que eu tenho a coluna ID, o nome Nathan já guardado, documento meu já guardado, telefone também. A gente tem também o JSON View, né, que basicamente é como a gente inseriu esse registro no formato de JSON, né? Então, o Mongo trabalha muito bem com os registros dessa forma. Legal, então a gente inseriu o nosso primeiro registro. Bom, vamos utilizar agora o Insert Many para a gente inserir vários registros na nossa coleção de produtos. Bom, para isso a gente vai utilizar db.nome da nossa coleção, que é produtos, ponto insert many, que é o nosso comando ali de inserir muitos registros. Só que o que muda aqui, pessoal? Para inserir muitos registros, e ele utiliza o formato do JavaScript, né? Eu vou colocar um array, então eu vou dar um enter. Vou apertar aqui um tab para uma indentação ficar melhor, né? Ele dá esse espacinho. E aí sim, aqui dentro, eu vou começar a colocar os meus objetos. Abro e fecho as chaves, né? Dou um enter. Legal, pessoal. Eu posso começar a colocar os atributos, né? E as informações que eu quero guardar sobre os nossos produtos. Então, o produto ele tem um código de barras. Então, como ele é um JSON, pessoal, a gente tem que utilizar o formato camel case, né? Código barras, por exemplo. E aí, vou colocar os dois pontos, porque eu defini aqui a minha propriedade. Obrigatoriamente, eu tenho que definir um valor. Nesse caso, ele não é uma string, ele seria, por exemplo, numérico, né? Então, eu vou colocar aqui que o código dele é de 1 a 10, né? Legal. E vou pôr uma vírgula aqui e vou pegar as nossas outras propriedades. Então, o nome do produto. Eu tinha dado um exemplo ali, né, do Doritos. Vou colocar aqui a marca, que eu tinha dado o exemplo da Elma Chips. Legal. Vou colocar aqui também o valor. E o valor também é numérico. Só que vamos colocar um valor que ele tem casas decimais? Como seria? Vou colocar aqui, por exemplo, o Doritos 9.99. Então, basicamente, pessoal, a gente tem que pensar que a gente está criando um objeto JSON. É como se eu estivesse criando no JavaScript. Eu utilizo o formato americano, né? Então, se ele é 9,99, eu não utilizo vírgula, e sim ponto. Vou descer aqui, né? Eu vou colocar mais uma propriedade, que é a quantidade. E vou pôr aqui que a gente tem 5 produtos. Legal, pessoal. Como eu sou um pouquinho preguiçoso, eu vou copiar esse objeto. Eu quero inserir mais um objeto, então eu vou pôr uma vírgula aqui, né, no fechamento do primeiro.
vou colar. E aí, o código de base desse produto eu vou pôr de 1 a 11, né? Então, eu mudei o último número. Eu vou colocar aqui, por exemplo, papel higiênico, né? Vou colocar aqui que a marca, por exemplo, é neve, legal. Vou colocar aqui que o valor dele tá R$ 20 e vou colocar a quantidade aqui de 3. Legal, pessoal. Então, eu quero executar só essa linha aqui. Então, selecionei, rodei aqui. Olha que interessante, né? Quando eu inseri mais de um, ele me devolveu os identificadores de cada um deles. Então, vamos ver se os dados foram inseridos mesmo? Vou clicar aqui 2 vezes em cima de produtos, ele buscou ali para mim. E olha que interessante, né? A gente tem os produtos que a gente inseriu. Se eu quiser visualizar num formato de tabela, eu também consigo, né? Então, no MongoDB, ele dá essa liberdade para a gente. Pessoal, o último exemplo aqui é o que eu falei para vocês, né? Do db. Eu vou colocar aqui, na verdade, db.usuários.insert, que aí é o que eu falei, ele é mais genérico. Eu posso ou inserir muitos ou inserir um, tanto faz. Então, você decide qual é melhor para utilizar, tá bom? Então, eu gosto bastante de utilizar o insert one ou insert many, porque fica mais específico, né? Mas vai de cada um. Eu vou copiar esse objeto aqui em cima, eu vou colar ele aqui, né? E, pessoal, como eu falei para vocês, eu posso colocar mais propriedades em outros registros. Por exemplo, vamos supor que eu também preciso guardar o endereço dessa outra pessoa. Para isso, coloquei vírgula, né? Na verdade, acabei colocando errado. Para isso, eu só preciso criar uma nova propriedade para esse novo registro que eu vou guardar. Eu vou trocar aqui o nome para Paloma, por exemplo. Vou mudar o documento dela para o final 12 e o número de telefone para o final 8. E vou colocar o endereço, que seria, por exemplo, Avenida Paulista 2200. Legal. Então, eu vou selecionar essa informação. Na verdade, esse comando, né? Eu vou dar um Ctrl Enter. Legal, pessoal. A gente já inseriu mais um registro. Vamos ver como fica agora que a gente inseriu mais um registro aqui? Bom, deixa eu abrir aqui a conexão. Eu acabei destravando o meu aqui. Vou clicar 2 vezes em cima dos usuários. Ele fez a minha consulta e olha que interessante, né? O MongoDB ele realmente é muito adaptável. Eu posso inserir ali mais colunas simplesmente inserindo em um novo dado. Os outros é óbvio que vai ficar vazio, né? Porque essa propriedade endereço não existe no objeto que a gente inseriu para o Nathan. Vamos dar uma olhada no JSON View aqui, né? Eu tenho, por exemplo, o nome Nathan, só que vocês vão perceber que ele não tem essa propriedade, né? Então, a gente tem muita liberdade nesse sentido. Legal? Então, basicamente, pessoal, esse é o comando de insert. E aí, para as próximas aulas, a gente vai aprofundar um pouco mais em todos esses comandos que eles geram o que a gente chama de CRUD, que é create, que é criar, né? Read, que é leitura, create, read, update, que é atualizar, e a deleção, né? Que é para remover. Então, a gente tem o CRUD. Legal? Então, até a próxima aula.